Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quantas vezes você já ouviu a história dessa fala de Jesus, né? Sem sombra de dúvidas, esse é um dos casos mais conhecidos da Bíblia. Porém, fique sabendo que existem grandes chances de Jesus nunca ter falado isso. Para quem não se lembra, essa é a famosa citação de Cristo ao impedir que fariseus apedrejassem uma mulher até a morte. Na maioria das traduções, essa fala de Jesus aparece no livro de João. O problema é que as traduções mais antigas do Evangelho de João não têm essa história. Na verdade, esse caso não aparece em nenhum livro até o século V, cerca de 400 anos depois da morte de Jesus. O primeiro texto a incluir essa história é uma antiga tradução grega e latina dos evangelhos chamados Codex Bezae, também conhecido como Manuscrito D. Essa tradução é notória por apresentar esse detalhe extra que não aparece em nenhum outro lugar. E essa história, em particular, foi traduzida de uma forma que alguns estudiosos da Bíblia dizem que não parece ter sido escrita pela mesma pessoa que escreveu o livro de João. Mesmo assim, muitas pessoas ainda argumentam que é uma história verídica, principalmente porque parece o tipo de coisa que Jesus faria. Realmente, há muitas razões para acreditar que esse caso de fato aconteceu. Porém, Jesus nunca disse isso. Agora me conta, você já sabia que essa fala de Jesus nunca esteve realmente presente na Bíblia? Bom, vejamos qual a relação da figura do unicórnio com a Bíblia. Este ser está supostamente presente em várias passagens diferentes da Bíblia cristã, como no livro de Salmos de Jó, Números, Isaías e Deuteronômio. Há também uma parte estranha na Bíblia em que Moisés começa a falar sobre unicórnios, como se eles estivessem por todos os lugares. Essas supostas presenças desse ser na Bíblia fazem muita gente até hoje acreditar que eles realmente foram citados nas Escrituras Sagradas. O problema é que, provavelmente, o que aconteceu foi um grave erro de tradução. O fato é que nem todos os estudiosos concordam que a palavra riem, ou reem em hebraico, significa unicórnio. Na verdade, a palavra faz referência a uma criatura de chifre único. Então se trata mais de um gênero do que de uma espécie. É uma palavra que pode se referir a praticamente qualquer criatura com chifres, incluindo rinocerontes, bois, búfalos e antílopes. Apesar de a versão da Bíblia do Rei Jaime, também conhecida como versão autorizada do Rei Jaime, citar a palavra unicórnio, outros animais apareceram em outras traduções. Hoje, a maioria das Bíblias o chama apenas de boi selvagem, e o unicórnio se tornou parte de nossas fantasias mitológicas. Tudo isso graças a uma tradução mal feita. O 14º capítulo da primeira epístola aos Coríntios, de autoria do apóstolo Paulo, contém uma passagem um tanto estranha. Aparecendo nos versículos 34 e 35, é dito o seguinte: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Existe um grande problema de coerência no contexto desse texto. No mesmo capítulo, a Bíblia chama homens e mulheres para profetizar e falar em línguas, deixando claro que os irmãos e as irmãs deveriam estar fazendo essas coisas juntos dentro da igreja.
e não permanecer em silêncio enquanto estão na casa de Deus. Mas então, quer dizer que o texto da Bíblia é contraditório? O texto não, mas a sua tradução sim. Algumas pessoas acreditam que um dos primeiros eruditos cristãos simplesmente se cansou de sua esposa e colocou um verso para exigir que ela lhe deixasse em paz. Reza a lenda que existe um manuscrito do século IV do livro de Coríntios que tem uma pequena nota escrita a lápis nas margens próximas a esses versículos, dizendo que eles são uma adição posterior que não estava originalmente no livro. Em outros manuscritos antigos, esses versículos aparecem em diferentes partes aleatórias da Bíblia. Nesse caso, não foi um erro de tradução, mas alguém que se cansou da sua esposa e decidiu acrescentar alguns versículos nas Escrituras Sagradas. Ao mesmo tempo, muitos acreditam que essa teoria foi criada por leitores modernos para tentar apagar essa parte da Bíblia, já que existem muitos manuscritos que contêm esses versículos. Sendo assim, ao menos por hora, a maioria das traduções ainda deixa esses versículos como estão. Em uma edição da Bíblia do Rei Jaime, feita em 1631, houve um erro de impressão que modificou completamente um dos 10 mandamentos. Como todos sabem, os 10 mandamentos envolvem coisas como não matarás e não roubarás. Porém, algo muito estranho aconteceu. Na impressão feita por um homem chamado Robert Barker, faltou a palavra não. E um dos mandamentos ficou: você cometerá adultério. Na época, a edição deu o que falar. E Robert Barker, além de ter recebido uma multa, ainda perdeu sua licença de impressão para fazer impressões. Na época, o rei Carlos I da Inglaterra ordenou que todas as 1000 cópias da chamada Bíblia Perversa fossem queimadas. Dizem que, atualmente, ainda existem apenas cerca de 10 cópias e, em 2015, uma foi vendida por mais de $40 mil. Por fim, mas não menos importante, temos um dos versículos mais polêmicos da Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 17 e 18, é dito o seguinte: não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem sodomita entre os filhos de Israel. Não trarás o salário de uma prostituta, nem o preço de um cão à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos são abominações ao Senhor teu Deus. Com esses versículos, muita gente os utiliza para condenar a homossexualidade. Parece bastante claro o que esses versículos querem dizer, mas os mal-intencionados acham que essa passagem quer dizer outra coisa. A palavra sodomita, em seu significado original, está mais próxima de prostituto e não tem nenhuma relação com a homossexualidade. Ou seja, no hebraico original, todo o versículo parece estar claramente condenando a prostituição para ambos os sexos, em vez de ser especificamente um ataque aos homossexuais. Mesmo assim, líderes religiosos continuam usando os versículos para condenar a homossexualidade, mesmo que o termo não seja citado em momento algum na Bíblia. Vale lembrar que muitas traduções da Bíblia tinham influências políticas. Estudiosos afirmam que a versão mais usada, a já citada Bíblia do Rei Jaime, ou King James, foi traduzida em uma época em que o rei queria proteger a Grã-Bretanha de uma guerra religiosa e, por isso, nomeou 54 eruditos e clérigos para fazer a tradução. Foram longos 7 anos para concluir o trabalho que não foi planejado para ser uma criação literária,
mas sim um compromisso político e teológico entre a igreja estabelecida e o crescente movimento puritano, o que explica muita coisa. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!